inconsciente puro e, por isso, mais evoluídos. Os que estivessem mais próximos do inconsciente atual seriam os menos evoluídos, os mais carentes, os mais necessitados de construção e, portanto, mais afinizados em vibrações com a organização física, como que lá buscando os campos das experiências. Os núcleos em potenciação, quanto mais para o centro do inconsciente, mais quintessenciados, mais purificados, e quanto mais para a periferia, mais condensados, mais facilmente vibrando com a matéria do corpo físico. São esses núcleos mais periféricos que sustentariam a vida celular da organização física pelas telas dos genes cromossomiais, embora sendo influenciados e orientados pelos mais evoluídos, situados mais para o centro do psiquismo. Portudo, os núcleos em potenciação seriam a verdadeira estrutura do psiquismo de profundidade, onde suas energias, arregimentadas nas experiências multimilenares, constituiriam um campo vibratório transcendendo a vida física. Os fatores e experiências múltiplas do meio externo, absorvidos sob forma de aptidões, são como que incorporados às suas fontes de imortalidade, prosseguindo sempre num processo evolutivo na busca de um amor integral, a representar mecanismo de constante realização cósmica. Núcleos psissexuais e correlações com a zona física. Partindo do conhecimento, já exposto, que essa hipótese de trabalho possa oferecer, a respeito dos núcleos em potenciação, podemos dizer que a sua estrutura funcional se perderia em dimensões superiores onde as energias do espírito se espraiam. É claro e lógico que a zona consciente do intelecto humano fica absolutamente isolada, conscientemente, por não possuir elementos específicos que possam detectar aqueles campos vibratórios superiores. Compreende-se, também, que os núcleos em potenciação devam apresentar variações de acordo com a região em que se encontram e do setor a que pertencem. Todas as atividades da psique estariam na dependência das informações desses campos do inconsciente, no caso o inconsciente passado. Essa região do inconsciente apresenta um farto e expressivo campo de atividades, onde poderíamos anotar as variações de suas energias de conformidade com os núcleos em potenciação a que pertencem. As fontes mais próximas da periferia, fazendo limites com o inconsciente atual, seriam os campos de energias mais condensadas, mais afinizadas com a matéria. As fontes energéticas mais internas, fazendo limites com o inconsciente puro, seriam de energias mais quintessenciadas, mais evoluídas, de modo a incentivarem e mesmo orientarem os campos mais externos. É nesse setor mais interno, gravura 4, acoplado aos campos do inconsciente puro, que teriam nascimento as energias ditas sexuais, pelas suas condições de impulsão criativa. Os núcleos responsáveis pelas forças sexuais, embora originários nas vizinhanças do inconsciente puro, não ficariam limitados a essa região. Suceder-se-iam em cadeia até as vizinhanças do inconsciente atual, embora mantendo contactos de seus campos, gravura 4. Dessa posição, emitiriam energias que venceriam as barreiras do inconsciente atual, para adaptações, a fim de alcançarem a zona corpórea na afirmação do sexo a que pertencem em determinada etapa palingenética. Os núcleos em potenciação dessa categoria, quanto mais para a periferia, próximos do inconsciente atual, seriam mais personificados e carregados de energias adaptadas aos órgãos sexuais do corpo, isto é, esses núcleos mostrariam a predominância da polaridade sexual que o corpo físico revela. Ao passo que os núcleos mais internos, próximos ao inconsciente puro, seriam mais impessoais, com uma carga de energia de maior totalidade, onde as duas forças, masculinidade e feminilidade, se encontrassem ajuntadas, como que fundidas. Diante de tal proposta, percebe-se que, quanto mais no centro do inconsciente, mais a força criativa revela-se de totalidade. Quanto mais na periferia, mostra-se com predominância masculina ou feminina.
Esse campo energético espiritual ou do inconsciente, embora mostrando-se, também, como energia sexual, seria bem diverso daquele que se mostra nos órgãos genésicos da região corpórea. Com isso, queremos dizer que a energética sexual, quanto mais interna, mais sutil, a ponto de, num esforço de expressão, traduzirmos como energia supersexual. Assim, fazemos diferença dessa energética, quanto mais interna, mais integralizada e evoluída apresentando um máximo potencial, quanto mais externa, já sendo distribuição através do inconsciente atual para as células corpóreas, mais dividida, dicotomizada, mais condensada e mais afinizada com a matéria. Quanto mais internas, mais apresentam as forças totalizadoras do sexo, num verdadeiro bloco ou conjunto, a ponto de serem absolutamente impessoais. Quanto mais externas, mais expressam a força sexual direcionada numa das posições do sexo, masculino ou feminino, daí a sua personificação. Esses núcleos em potenciação, pelas suas fontes irradiantes, influenciariam os seus vizinhos destinados a outros mistérios. É como se os núcleos em potenciação sexuais irradiassem um colorido específico e influenciassem os demais com a sua própria tonalidade. Gravura 4. Nessa conceituação das energias do inconsciente, ou espírito, estamos a ver e perceber que os campos das forças sexuais seriam bem expressivos e, na zona consciente, os mais variados ângulos emocionais apresentar-se-iam com colorido sexual pelo envolvimento daquelas fontes específicas, forças da própria alma, jamais sendo resultado de exclusivas atividades dos órgãos sexuais da organização física. Portanto, não deve haver confusão com atividades sexuais ligadas diretamente aos órgãos sexuais e às energias sexuais que carregamos em nosso espírito, embora as atividades sexuais na periferia sejam orientadas por essas forças do espírito. Como essas forças sexuais do espírito, para as quais preferimos a denominação de forças criativas, banham e envolvem as demais fontes dos múltiplos e inúmeros núcleos em potenciação do inconsciente passado, muitas das atividades do psiquismo podem mostrar a influência daquele colorido. É bastante comum nas artes a influência e derrame dessas energias, ligadas aos campos sexuais internos, através de símbolos e imagens várias. Achamos que Freud, ao perceber as forças do inconsciente, na zona intelectual que é a mais periférica, sentiu o colorido do componente sexual. Como analisava o inconsciente em face da organização física e mesmo como resultado desse trabalho consciencial, só poderia ter tirado ilações psicológicas nessa zona mais condensada, com símbolos mais personificados e com exclusiva tonalidade dessa região. Por isso, viu o sexo em tudo, porém o sexo periferia, o sexo resultante do trabalho hormonal do corpo físico, criando a sua psicologia nesta faixa com horizontes profundamente limitados. O inconsciente para Freud era consequência funcional das unidades neuroniais. Freud, realmente, fez a abertura dos véus da alma. Muitos têm procurado elevar essas posições ligadas ao sexo, enquanto que outros apenas exaltam instintos primitivos, soentando erotismo com hipertrofia na licença, fundamentando-se em grande parte na filosofia de Marcuse. Jung foi mais longe ao perceber que, além das forças sexuais, existiam outros campos influenciadores das atividades psíquicas onde os arquétipos seriam as fontes de origem dos mesmos. Reconheceu os valores daqueles eventos e analisou as forças do inconsciente em suas devidas posições a influenciarem a psique consciente. Com a sua maneira de ver, sentiu a dinâmica do inconsciente como uma totalidade, libido, pelos arquétipos e símbolos e suas respectivas imersões na zona consciente, inclusive os de tonalidade sexual. Na posição das forças sexuais existem, tanto no campo masculino quanto no feminino, as duas faces onde uma delas é sobrepujada e envolvida. Para Jung o homem traz consigo,
na profundidade do inconsciente, a sua imagem feminina, como a mulher a sua imagem masculina. São como que contrastes em equilíbrio. A imagem masculina Jung chamou de animus e a feminina de anima. Desse modo, o homem carrega, também, o seu anima, como a mulher o seu animus. As forças de manifestação dessas imagens do inconsciente, contrastantes com a zona consciencial, são inesgotáveis e variáveis em tonalidades, e as medidas de cada situação psíquica interna poderiam revelar-se através dos sonhos como projeção dessas imagens. A feminilidade da zona inconsciente do homem, como a masculinidade da zona inconsciente da mulher projetam-se na vida consciente comum, nas mudanças de humor, com os coloridos correspondentes à força do inconsciente que representam. Assim, o anima seria, em linguagem junguiana, o arquétipo do feminino, como o animus o arquétipo do masculino. No anima estaria a mãe, a professora, a estrela de cinema, a apresentação de um ideal de mulher, os caprichos de expressão feminina, tudo isso, dependendo da fase da vida em que o indivíduo se encontra, porquanto a projeção do anima estará relacionada com o arcabouço psicológico de determinada idade. O mesmo para a mulher em relação ao animus representado pelo pai, pelo mestre, pelo herói dos contos ou mesmo do cinema, pelo atleta etc., e os reflexos nas produções artísticas. Caso de estudo interessante, à luz da psicologia junguista, é o célebre quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A interpretação do famoso sorriso da dama, a Gioconda, que não corresponderia ao modelo, se é que realmente o teve, seria o reflexo da alma feminina, o anima, do grande artista. No pensamento junguista, quando a mulher apresenta a tonalidade masculina de disputa de direção em empresas, de discussões e outras revelações tipicamente masculinas, seria o efeito de seu animus projetando na tela consciente a sua própria imagem da zona inconsciente. No caso do homem, a imersão de seu anima na zona consciente resultaria em atitude de maior sensibilidade, fácil aceitação de ideias e mesmo certa submissão em face de determinadas situações. O homem apresentaria atitudes mais delicadas, por isso mesmo com maior sensibilidade. Quando essas forças, animus e anima, estão bem conjugadas são mediadores equilibrados e construtivos entre o consciente e o inconsciente. E a natureza, tanto a masculina quanto a feminina, estará sempre buscando o seu outro lado complementar para realizações e afirmações. Esse pensamento junguista oferece uma psicologia dinâmica, mais substanciosa e muito mais lógica. As mais recuadas filosofias pressentiram essas energias da alma com a sua necessária dualidade. A gravura 5 constituiu uma das representações mais antigas da humanidade. De origem chinesa, Taijitu, tem tido inúmeras interpretações, porém, a ideia central desse tipo de mandala traduz uma dualidade em constante equilíbrio. Podemos dizer que são campos de polarizações opostas com seu habitual movimento evolutivo, isto é, à medida que os instintos, como forças da alma, fossem maturando para posições mais positivas, os vórtices que constituem os seus campos vibratórios se iriam aperfeiçoando e, consequentemente, as forças sexuais que por aí trafegam. A dualidade desses campos, apesar de suas polaridades, não constitui um contraste perene, mas um equilíbrio buscando harmonia na própria razão evolutiva. Assim, a filosofia chinesa denominava uma das zonas de Yin e a outra de Yang, representando as posições opostas da vida. Em Yin estaria um polo de nascimento, início de consciência, em Yang o caminho de sua expressão maturativa, a pura luz, de um lado a sombra, do outro a luz, de um polo, o masculino, do outro, o feminino. Transferindo a esquemática para a zona do inconsciente ou espiritual, situemos, nesses dois campos, respectivamente, a zona masculina e a feminina. Cada uma dessas zonas possui em seu bojo uma pequena área do outro campo,
a traduzir a existência de diminuta fonte de energia sexual oposta. Gravura 5. Tanto a zona masculina, quanto a feminina possuem em seu seio, em equilíbrio harmônico, pequeno campo sexual de outra polarização. Se o indivíduo for do sexo masculino possui, além de sua energética sexual de predominância, uma pequena fonte de potência sexual feminina, sem maiores influências em sua organização pelos seus limitados influxos. Os que estiverem na faixa feminina, também apresentarão uma pequena fonte sexual masculina limitada e como que dominada. Daí, concluir-se que, tanto os campos masculinos quanto os femininos possuem dentro de seus próprios conteúdos forças sexuais opostas, porém dominadas. Isto quer dizer que a zona em evidência, masculina ou feminina, mantém a luz de sua preponderância enquanto que a oposta fica como que temporariamente na sombra, porém com pequenos reflexos nos outros campos. É nesse equilíbrio de forças que a evolução se vai afirmando. Nos casos de desvios patológicos dessas fontes haverá desenvolvimento de forças distoantes, cujas reações-respostas, que sempre mostram atitudes desarmônicas, visam, em última análise, ao restabelecimento dos conteúdos do psiquismo de profundidade. Em nosso conceito, dos núcleos em potenciação sexuais partem as forças totalizadoras do sexo. Embora na periferia do consciente elas se afirmem de acordo com a necessidade evolutiva daquela etapa reencarnatória. Com isso, poderão aparecer, tanto no homem como na mulher, impulsos do sexo oposto em tonalidades cabíveis e compreensíveis e nos casos em que não haja distorções doentias dessas energias do psiquismo. A expressão da energética sexual estará sempre relacionada com o panorama evolutivo e a necessidade de vivência consciencial da faixa sexual de predominância. Portanto, a oscilação sexual, entre seus dois polos, estará ligada à posição evolutiva de cada ser e às variações que essas cargas específicas sofrem em determinada fase da vida, no corpo físico e respectivo arcabouço psicológico que o indivíduo apresenta. Achamos que Jung, por ter penetrado no inconsciente com maior acuidade do que Freud e pelas experiências paranormais de que participou, devia ter concluído, dentro do panorama científico, pela imortalidade dos campos do inconsciente. Chegou-se a essa conclusão, não nos informou com precisão. Apenas deixou transparecer em seu último livro de memórias alguns coloridos a respeito. De tudo, podemos concluir que Freud abriu os véus da alma aos estudos universitários. Jung sondou e avaliou muitos dos campos do inconsciente ou energético espiritual. Outros virão, a fim de colocar, na psicologia de nossos dias, a grande equação sobre imortalidade e palingênese. As forças sexuais do ser, pelos conceitos expostos, existem tanto no homem quanto na mulher, no psiquismo de profundidade, de modo duplo, bissexual, integralizado. À medida que nos aproximamos da periferia da estrutura psíquica, essas forças sexuais tendem a dividir-se e a se expressarem na tonalidade de sua própria necessidade, construção evolutiva, na zona consciente. Porém, na profundidade, quanto mais para o centro da alma, no inconsciente puro, mais unida, mais integral, de carga completa, bissexual. Se ajustarmos esses conceitos num esquema de imortalidade, ao lado de suas construções nos movimentos reencarnatórios, compreenderemos o valor da energética psissexual no mecanismo evolutivo da vida. Além de explicarmos toda a fenomenologia da psicologia dinâmica, cujos fatos estão encarcerados num cipoal de explicações intelectivas sem um eixo de pensamento coordenador. O próprio Jung, diante das forças evolutivas do inconsciente em constantes renovações, reencarnações, criou o inconsciente coletivo para explicar o manancial pretérito que o homem carrega em sua totalidade psicológica. Por não ter incorporado a ideia das renovações do eu, com as respectivas absorções de experiências que as reencarnações propiciam,
tomou caminhos de complexidade intelectiva para poder sustentar a temática em questão. Por ter percebido a volumosa energia do psiquismo, desgarrou-se dos conceitos freudianos, que apenas abordavam os reflexos dessas energias na tela consciencial de conformidade com a teoria da sexualidade. A doutora Nise da Silveira, em seu livro sobre Jung e sua obra, tem uma citação em que convém transcrita: a noção da bissexualidade de todo ser humano, antes de ser aceita pela ciência, era já uma intuição antiquíssima. Encontramo-la, por exemplo, no mito dos andrógenos, apresentado por Aristófanes no Banquete de Platão. Os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus chegou a temê-los. Para reduzir-lhes a força, dividiu-os em duas metades, masculina e feminina. Desde então cada um procura ansiosamente sua metade. O homem e a mulher sofrem esse mesmo sentimento, expresso pelo mito, de serem incompletos quando sozinhos, pois a natureza do homem pressupõe a mulher e a natureza da mulher pressupõe o homem. Podemos dizer que o espírito hominal possui nas forças psissexuais um dos pilares da sua própria evolução intelectiva e ética, por ser a consequência de aquisições multimilenares e inconstantes renovações para burilamento e harmonia do psiquismo. A meta a ser alcançada será sempre um novo tipo de consciência. Enquanto o espírito não se apresentar integralizado em sua dupla força sexual, exteriorizará sempre, no processo reencarnatório, a posição que está a exigir experiências e vivências na zona física. Com isso, podemos aquilatar qual seja a posição sexual dos espíritos. Eles possuem o potencial dessas energias de modo integralizado na bissexualidade. Quando evoluídos, nos menos evoluídos, as forças estarão pendentes na polarização masculina ou feminina, com variações, maiores ou menores, em face do grau evolutivo em que se encontram. Convém referir que os espíritos, pela sua vestidura perispiritual, apresentam-se, nas vidências comuns, com aspecto de sua última encarnação humana e, com isso, traduzindo, também, a sua polaridade sexual. Tanto os espíritos masculinos como os femininos expressam-se e imprimem condições condizentes com a sua posição genotípica, existindo as variações de polarização do sexo ou mesmo integralização desses potenciais por condições evolutivas. Contingências dessa ordem poderão dizer-nos que o sexo, masculino ou feminino, é uma dissociação energética com finalidade de aquisições evolutivas. O espírito, encarnado ou desencarnado, apresentará potência sexual, ora masculina ora feminina, por se encontrar necessitado de realizações. Somente os mais evoluídos, pelas aptidões adquiridas, incorporaram em sua essência os dois fatores, masculino e feminino, a representarem uma unissexualidade pela bissexualidade maturada nas etapas reencarnatórias. Traduzimos a totalidade dinâmica do psiquismo como energética originária no inconsciente puro e em cuja zona mais periférica tomariam origem as raízes das forças sexuais. Gravura 4. Estas, nessa região, representariam um campo de energias criativas perfeitamente nutridas e orientadas pelo foco central do psiquismo, inconsciente puro, que, por sua vez, também se responsabilizaria pelos demais núcleos em potenciação do inconsciente passado. Os núcleos em potenciação ligados às forças sexuais do inconsciente, forças criativas por excelência, seriam distribuídos pela orla do inconsciente puro e em cadeia. Gravura 4. Buscando o inconsciente atual, nos traços de sua passagem deixariam a sua influência por toda a área do inconsciente passado e, logicamente, do inconsciente atual. O conjunto dessa força estaria diretamente ligado ao processo evolutivo, auxiliando todos os campos da vida, como, também, recebendo e incorporando todo o produto dos trabalhos e experiências que a zona consciente pode desenvolver. Portanto, não só a corrente psíquica centrífuga, do centro para a periferia,
a nutrir e influenciar os fenômenos vitais da organização física, mas, também, a corrente centrípeta, da periferia para o centro, a levar todo o material desenvolvido e realizado nas telas conscienciais. Assim, existiria um ciclo vital onde correntes vibratórias de energias variassem de acordo com a faixa que trafegam. Quanto mais na periferia, mais condensação. Quanto mais no centro, mais quintessência. Quanto mais na periferia, personificação. Quanto mais no centro, unificação. As forças sexuais corpóreas, quando ajustadas, concorrem para a manutenção do equilíbrio interno. Esse ajuste deve ser entendido de modo amplo, no sexo bem conduzido, onde castidade com sentido e sublimação são também posições criativas da alma. As forças resultantes desses mecanismos de sublimação sexual serão sempre aproveitadas na ampliação de outras atividades do psiquismo, onde os sentimentos positivos, autênticos e mais nobres incorporam-se aos seus resultados. Pelo visto, podemos dizer que os núcleos em potência são psissexuais, localizados nas faixas mais periféricas do psiquismo, limites com o inconsciente atual, se expressam com forças personificadas do sexo, masculino-feminino, quanto mais localizados nas vizinhanças do inconsciente puro, mais englobam as forças bissexuais, buscando uma totalidade, a representarem uma essência criativa. O espírito energética do inconsciente, na sua parte central e interna, carrega as potencialidades dos dois sexos, cujas irradiações, à medida que alcançam a periferia, vão demonstrando a sua polarização, masculina ou feminina, com todos os graus e variações possíveis, de acordo com fatores kármicos e de projeções reencarnatórias. Dessa maneira, os núcleos psissexuais, de conformidade com os potenciais dinâmicos que carregam, situariam a personalidade do indivíduo, zona consciente, na faixa de sua necessidade evolutiva, para o lado masculino ou feminino. E, dentro dessas faixas, com as oscilações de maior ou menor masculinidade ou feminilidade. A força sexual nascendo nas vizinhanças do inconsciente puro, como potência criativa da alma, apresentaria, nos seus núcleos em potenciação, uma predominância de forças semelhantes às do inconsciente puro. Entretanto, iriam sofrendo variações à medida que alcançassem a periferia, limites com o inconsciente atual, isto é, o núcleo em potenciação na vizinhança do inconsciente atual teria predominância das forças aí existentes. Em outros termos, os núcleos psissexuais mais internos possuiriam maior teor de forças do inconsciente puro, gravura 5A, e como que absorvendo as tonalidades bissexuais. Os núcleos em potenciação sexuais mais periféricos estariam com predominância de forças do inconsciente passado e atual, gravura 5B, a traduzirem forças mais condensadas e direcionadas nos polos, masculino ou feminino, com seus diversos graus e variações, ou mesmo em forças distoantes nos casos patológicos. O princípio espiritual, com os mecanismos de suas energias criativas, através dos milhões de milênios foi expressando o componente sexual. Nas plantas fanerogâmicas percebe-se que, inicialmente, a evolução propiciou as polarizações sexuais ajuntadas, por isso considerado um hermafroditismo. Já nas plantas criptogâmicas existe maior separação dos respectivos polos sexuais mostrando a reprodução sexuada, que se ampliou bastante no reino animal. Com isso, o princípio inteligente ou espírito, no plano evolutivo, vai demonstrando a necessidade da reprodução monogâmica, embora, aqui e ali, algumas espécies animais possam reviver o hermafroditismo como estágios de consolidação evolutiva. Certos animais podem ativar um potencial sexual oposto ao seu, em determinada fase da vida, denotando a existência, em seu princípio inteligente ou campo espiritual, do potencial sexual duplo que o espírito carrega, em exaltando certos princípios hormonais.
Os animais superiores, inclusive o homem, possuem em suas organizações físicas, tanto a masculina quanto a feminina, hormônios dos dois sexos. Qualquer que seja a polaridade sexual, um estado de desorganização dos campos espirituais poderá excitar um determinado hormônio, acarretando deformações de efeitos chamados heterossexuais das gonadas. A força da energia sexual numa determinada faixa, masculina ou feminina, seria o resultado da expansão e orientação dos núcleos sexuais periféricos e suas consequentes irradiações e orientações no setor material. Esses mesmos núcleos mais periféricos serão sempre orientados pela força central, através de sua própria cadeia. Gravura 4. Bem claro que todo o jogo de herança física já constitui reflexos dos campos energéticos do espírito. A energética espiritual sem o corpo físico, desencarnados, carrega consigo as duas grandes forças sexuais, masculina e feminina, que deverão ser exteriorizadas, numa das suas polarizações, de conformidade com a necessidade evolutiva, dentro de uma lei perfeita que comanda a todos os ângulos da vida. Quanto mais essa força espiritual se expressa em suas regiões periféricas, limites do inconsciente atual, o espírito terá as suas tendências para determinada faixa sexual, tudo englobando numa personalidade psicológica a ser traduzida no processo reencarnatório. Daí, considerarmos as fontes energéticas sexuais mais periféricas como personificadas, traduzindo o seu próprio polo sexual de manifestação, se a predominância energética for das regiões centrais do espírito, limites do inconsciente puro, traduziria forças impessoais por serem totalizadas. Nesta última posição é de entender-se o caso dos espíritos mais evoluídos, não mais necessitados de reencarnação, por terem absorvido e unificado as potências sexuais, tanto na polarização masculina quanto na feminina. É como se esses espíritos mais evoluídos não mais precisassem das experiências na personalidade, corpo físico. Em tais casos, os mais evoluídos são como que integralizados nas duas forças do sexo, masculino e feminino, não necessitando das experiências e dos diversos matizes que as reencarnações podem propiciar. Seriam espíritos onde a estruturação das forças opostas do sexo não mais sofreriam variações, não haveria falta numa ou na outra faixa a exigir construção e equilíbrio. O espírito, enquanto não estiver construído, no sentido de integralização das forças sexuais, masculina ou feminina, pelas vivências multimilenares, estará sempre condicionado à reencarnação proveitosa, único meio para equilíbrio e ascensão. Daí, compreender-se a necessidade da reencarnação para o espírito, tanto na faixa masculina quanto na feminina, como busca de um processo de realização. É claro que obedecendo ritmos no tempo, cujas mudanças de faixa vibratória sexual, algumas vezes, podem ser percebidas e anotadas, isto é, um espírito que vinha ocupando corpos masculinos e por necessidade da lei passará ao ritmo feminino. A fase de transição, de uma potencialidade a outra, muitas vezes deixará traços de passagem traduzidos, com matizes variáveis, no arcabouço psicológico do reencarnante. Diga-se, de logo, que nesses mecanismos citados não estamos nos referindo a aspectos doentes e sim, exclusivamente, rígidos. Pelos conceitos apresentados, todo reencarnante possuiria, em sua intimidade espiritual, as duas forças com predomínio, maior ou menor, do polo masculino ou feminino, a fim de buscar experiências e aquisições de aptidões. Os que se encontram com os fatores sexuais e espirituais recompletados e integralizados poderão, em condições reencarnatórias, mostrar-se num dos polos, masculino ou feminino, com vida sexual normal. Esses indivíduos, quase sempre, apresentam-se como missionários, onde os fatores sexuais são também deslocados na elaboração das grandes construções da própria alma.
Exemplos dignos de registro nessa faixa evolutiva são as estruturas psicológicas já alcançadas por um Francisco de Assis, um Gandhi ou mesmo um Schweitzer. Denominemos essas forças sexuais do espírito de força psi, para a potência masculina, e psiquis, para a potência feminina. Pela desenvoltura do tema, compreende-se que os núcleos em potenciação sexuais mais periféricos, vizinhanças do inconsciente atual, estarão carregados com forças variáveis, para o lado psi ou psiquis, a nutrirem o sexo, masculino ou feminino, na organização gonádica do corpo físico. Esses núcleos em potenciação ligados ao sexo, abastecidos com as energias preponderantemente masculinas ou femininas, estarão sempre sob forte radiação da sua zona mais periférica, constituída de material do inconsciente atual, a fim de manter a necessária nutrição, orientação que a organização sexual do corpo físico exige e necessita. Diga-se, também, que por mais que haja afirmação de um dos polos sexuais, em determinado indivíduo, haverá sempre força sexual contrária embora dominada pela carga preponderante. Enquanto não houver equilíbrio e respectiva construção dessas forças, a necessidade reencarnatória se impõe, até que as estruturas alcançadas sejam de tal ordem que o espírito mesmo reencarnado, em corpo masculino ou feminino, não tenha necessidade das experiências relacionadas aos órgãos sexuais do corpo físico. Neste caso, poderíamos dizer que o sexo, periferia, foi sublimado, que a castidade passará a ser construtiva e que as energias da alma, já integralizadas na bissexualidade, desfecham voos para posições de ascese das grandes elaborações espirituais. Isso não quer dizer que, alcançado certo patamar evolutivo, as funções sexuais não sejam exercidas se houver reencarnação. O ser pode ter alcançado condições evolutivas de tal ordem que os campos sexuais criativos do inconsciente estejam maturados às expensas dos desfiles reencarnatórios, mas, em determinado mergulho carnal, sexo masculino ou feminino, a sua respectiva emissão pode estar condicionada à existência de cônjuge. Desse modo, as funções sexuais realizadas, por constituírem novas experiências, tendem a ampliar os lastros do espírito ou zona inconsciente. Qualquer vivência, por menos expressiva que seja, jamais será afastada do processo de incorporação íntima. Para compreendermos melhor as oscilações dessas forças psissexuais, ora na faixa Y ou X, vamos recorrer ao esquema. Figuremos a totalidade dessa energética psissexual no seu respectivo núcleo em potenciação com a manifestação vibratória das suas três zonas. Gravura 3. Na zona central do núcleo a faixa vibratória do inconsciente puro estaria carregada de material bissexual integralizado. Na zona que se sucede, isto é, a do inconsciente passado, haveria um teor vibratório de carga oscilante das duas potencialidades sexuais. Na zona mais periférica, com potenciais do inconsciente atual, a força da sexualidade estará personificada ora na faixa Y, a masculina, ora na faixa X, a feminina. Façamos com que as forças psissexuais do núcleo em potenciação sejam projetadas em dois triângulos isósceles justapostos. É claro que estamos representando o manancial total das miríades de núcleos em potenciação, ligados ao sexo, em uma unidade psissexual. Gravura 6. De um lado, o potencial masculino e, do outro, o feminino. Os triângulos, por sua vez, representariam as telas de manifestação das energias sexuais e espirituais no corpo físico, onde cada um deles oferecesse ora o potencial masculino, ora o feminino. Como no esquema esses triângulos estão representando as faixas masculina e feminina, qualquer que seja o sexo em que o espírito se encontre, em determinado corpo, haverá sempre as duas potências, embora com maior ou menor predomínio de uma faixa sexual. Tanto o corpo físico masculino quanto o feminino apresentam as potências dos dois sexos,
onde um deles tem mais predomínio sobre o outro, coisa já muito bem equacionada pela fisiologia. Também, é condição aceita pela psicologia dinâmica a existência das fontes sexuais, masculina e feminina, como forças que se equilibram. No nosso esquema, o triângulo masculino terá maior área de potencial psi, enquanto que o triângulo feminino será a área de potencial sexual predominantemente psix. Na zona central, zona psix, as faixas são equivalentes em potencial, havendo bissexualidade, porém no sentido de integração sexual, cabendo melhor a denominação de unissexualidade pela integralização de seus fatores. Percorrendo o esquema, as vibrações da energia psissexual situam-se em diferentes áreas, em áreas maiores ou menores dos triângulos. Isso significa a posição sexual do encarnado, de acordo com o potencial psissexual que carrega. Se o encarnado estiver em corpo masculino, em sua maior área, psi, possuirá predominância masculina em sua máxima potencialidade, revestido em arcabouço psicológico próprio. Em idênticas condições, porém de polo oposto, estariam os encarnados ocupando a faixa psix. Essas faixas mais expressivas das forças sexuais, psi e psix, masculina ou feminina, estariam na dependência das vibrações do inconsciente atual dos núcleos em potenciação e, ao mesmo tempo, carregando forças sexuais contrárias, embora em pequena proporção, conforme mostram as pequenas áreas triangulares das extremidades, no esquema. Compreende-se, dessa forma, que as faixas psi e psi estariam ligadas ao sexo masculino, em tonalidades energéticas menos acentuadas na periferia corpórea, proporcionadas pelas forças do inconsciente passado do núcleo em potenciação sexual. A mesma estrutura, porém de potencialidade feminina, estaria nas faixas psix e psix, subordinadas, como as masculinas, a maior influência do inconsciente passado do núcleo em potenciação. Com essa sequência de apresentação entende-se que estamos nos referindo às condições fisiológicas em esquemas psicológicos rígidos, isto é, forças sexuais absolutamente sadias, sem quaisquer desvios patológicos. Se o indivíduo estiver na sua vivência material, psicologicamente projetado na área central do triângulo, portanto, diretamente ligado e influenciado pelas energias psíquicas, já integralizadas e purificadas, embora num corpo masculino ou feminino teria, sob qualquer condição, tal elevação dessas forças criativas que o campo sexual estaria sempre na faixa de sublimação. Neste caso, não existiria, propriamente, a necessidade de utilização dos órgãos sexuais externos como mecanismo aquisitivo, mas, se houver desenvolvimento da função sexual no corpo físico, será sempre num sentido específico e com nobreza de propósitos. Os indivíduos que se encontram nessa faixa central podem sublimar as forças sexuais, sem grande esforço, com naturalidade e quase sempre dentro do que podemos nomear de castidade construtiva e consentido. Coisa bem diversa dos que desejam alcançar certos estágios à custa de uma castidade obrigatória, doente e sem sentido, quase sempre destrutiva pela impossibilidade de realizações. São indivíduos que se encontram em faixas evolutivas mais inferiores, não possuindo condições, por mais que desejem, de alcançar outros estágios. É o caso de determinadas seitas religiosas obrigando seus filiados à contenção sexual, de modo indiscriminado e sem ajustadas avaliações, onde a maioria deles não possui as condições evolutivas, experiências pretéritas construtivas, de realizações em faixas mais altas. Os degraus evolutivos têm que ser vividos, os saltos violentos são incompatíveis com os mecanismos da evolução. Terá que haver a vivência com incorporação das forças em ação. Enquanto não houver uma integralização bissexual, jamais existirá um espírito de plenitude unissexual. Os espíritos dessa faixa mais avançada, encarnados na Terra, são raros,
São representados pelos missionários, os sábios, autênticos líderes que, com o potencial que carregam, conseguem aglutinar a massa humana e dar-lhe um destino mais seguro, embora mesmo, e quase sempre, à custa da própria vida na matéria. São indivíduos que já se encontram, praticamente, projetados em nova e superior forma de consciência, superconsciência. Aqueles que fazem parte das forças sexuais oriundas nas vibrações regionais do inconsciente passado, representando as faixas do esquema, Psi e Psi, no corpo masculino, e Psix e Psix, no corpo feminino, apresentarão as suas tendências e influências conforme a carga da zona inconsciente ou espiritual a que estão submetidos. Nessas faixas podemos encontrar homens com suas funções sexuais periféricas absolutamente normais, embora o seu arcabouço psicológico, a sua força psíquica, possua uma alma de colorido feminino traduzida em atitudes de sensibilidade e delicadeza mais ou menos apuradas, próprias do sexo feminino. No caso das mulheres, mesmo com suas funções sexuais absolutamente rígidas, apresentam tonalidades masculinas na alma, para mais ou para menos, registradas pelas atitudes e expansões próprias dos homens. Os primeiros são homens de arcabouço psicológico feminino, as segundas, mulheres de arcabouço psicológico masculino, embora todos eles sejam equilibrados e absolutamente normais em suas funções sexuais de periferia ou zona material. Assim, o esquema nos mostra que os que se encontram nas faixas Psi terão bem mais masculinidade psicológica em relação àqueles que ocupam a faixa Psi, onde o teor de energia sexual feminino é bem maior. Se considerarmos a faixa Psix, haverá predominância feminina com existência de energias masculinas traduzidas no arcabouço psicológico da mulher. Essa acentuação de masculinidade na estrutura psicológica feminina será ainda mais expressiva na faixa Psix. Vejam-se e comparem-se as áreas representativas nos triângulos da gravura 6. Os que pertencem à faixa sexual como projeção da zona do inconsciente atual dos núcleos em potenciação possuem os campos sexuais bem definidos, ora no setor masculino, Psi, ora no setor feminino, Psix, isto é, teriam, no corpo físico, a tradução da masculinidade e feminilidade em seus pontos máximos. Compreenda-se bem, essa máxima expressão sexual é de um polo, de uma face, quer masculina, quer feminina. No esquema, vemos que o potencial masculino é máximo em Psi e a cota feminina é muito pouco expressiva. Como, também, no setor feminino, Psix, o potencial está pleno no seu polo e a cota masculina é mínima. Existirão sempre, em qualquer estrutura psíquica, os dois polos sexuais com as forças de predominância em face do panorama evolutivo. Em qualquer das posições sexuais que o indivíduo se situe haverá sempre maior ou menor manifestação de suas faces, até que, no centro, zona Psix, existirá o encontro dos dois potenciais, integração qualitativa, como expressão máxima de um supersexo que seria a grande parte da força espiritual criativa que mais evoluído poderá apresentar. Concluímos que os núcleos em potenciação sexuais possuiriam as fontes de energia de acordo com a evolução do indivíduo. Possuidor das três potências energéticas do inconsciente, o núcleo em potenciação refletirá melhor aquela que se apresente, com maior cota. Quando esses núcleos se encontram nas vizinhanças do inconsciente puro apresentarão potenciais de predominância dessa fonte mais apurada. Acontecendo o mesmo com os que se encontram em pleno inconsciente atual, a transfundirem energias de seus próprios quilates. As energias originais nas fontes do inconsciente atual dos núcleos em potenciação seriam as que definiriam a face personificada do sexo, quer masculino, quer feminino, pela sustentação de suas irradiações bastante afins com os campos físicos ou materiais. À medida que a energética espiritual vai adquirindo evolução,
por aquisições de seus núcleos em potenciação como resultado de vivências, as energias se iriam deslocando para posições mais adiantadas do inconsciente passado e inconsciente puro. Passaria o espírito, em constante evolução, por uma série periódica de encarnações num determinado sexo e posteriormente em outro, como que obedecendo uma lei de harmonia dos contrastes ou equilíbrio de polarização. Sabemos da existência desses contrastes, como equilíbrio, em muitas fontes da vida. É o dia com a noite, o erro com o acerto, o bem com o mal, o escuro com o claro, etc., como uma necessidade de equilíbrio nos opostos. No caso do sexo mesmo se daria, é o masculino com o feminino, buscando-se mutuamente, aproximando-se cada vez mais numa incorporação de qualidades, onde o personificado condensado, masculino-feminino, torna-se impessoal e mais rarefeito pela fusão desses campos aparentemente contrários, mas que são fatores de um único produto. A energética masculina que a mulher carrega no inconsciente não poderá jamais dominar a cena de seu sexo na zona consciente ou personalidade, como, também, a energética sexual feminina que o homem carrega não poderá influenciar a sua estruturação hormonal. Os desvios desaguam na patologia. Os fronteiriços, os que oscilam entre o jogo dos hormônios e arcabouço psicológico, podem e devem ser corrigidos na encarnação para seu próprio equilíbrio e conquista evolutiva. A organização física, pelos campos de experiências e esquecimento temporário das vidas pretéritas, oferece condições propícias de ressarcimento ao lado das novas aquisições no sentido positivo. Não devemos confundir a alma feminina do indivíduo do sexo masculino, onde as emoções temperamentais transferem-se na personalidade, como um natural e necessário desague, em ângulos de normalidade, sem patologia. Também a alma masculina, em indivíduo feminino, a jorrar-se energética na personalidade, sem desvios patológicos de qualquer natureza, pode representar transferência de polo sexual pela reencarnação, a traduzir reajuste, onde as diversas conotações kármicas aparecerão para o respectivo equilíbrio. É o que se percebe, a miúde, nos diversos ângulos da personalidade humana. Existem exemplos bem fartos a nos chamarem a atenção para essa possibilidade. Interessante de anotação foi o casal Chopin e George Sand. Chopin, com a sua explosão de genialidade musical, desaguava, as melodias e construções musicais múltiplas, a força criativa com a tonalidade sexual de profundidade que carregava e se fazia presente em seu arcabouço psicológico. A alma desse grande compositor necessitava da expressão de sensibilidade que somente o campo sexual feminino de profundidade poderia oferecer. É como se o jorro musical em composição tivesse nascimento e fosse filtrado nos campos sexuais do psiquismo, e retocado pela mais expressiva sensibilidade que só a polarização feminina pode demarcar. Por isso, Chopin era o homem normal, de funções sexuais normais, porém de alma feminina por excelência. George Sand, também artista, de setor diverso ao de Chopin, dedicou-se à literatura. Nas letras e na composição de suas frases trazia o ímpeto e resolução de ideias, sem muitos apuros, com rapidez e objetividade. Mostrava, a todo momento, em seu arcabouço psicológico, as fontes vorticosas dos campos sexuais masculinos em predominância. E era de tal ordem essa imposição masculina de sua alma, que a transferia para a literatura e refletia nas atitudes e comportamentos em face dos seus vestuários. Dizia a escritora em referência: preciso adotar o código dos homens para ser respeitada em meu trabalho. Mas, o que realmente desejava era a imposição psicológica masculina que transferia na arte, embora fosse, fisicamente, no psiquismo consciente ou de superfície, fisiologicamente uma mulher. Davam-se bem, Chopin e George Sand, na conjugação de seus sentimentos.
Completavam-se pela grande atração de suas energias e pela necessidade de balsamizarem as suas almas com as forças de polarização opostas, a fim de se nutrirem e abastecerem. Ela necessitava da profunda sensibilidade que Chopin exteriorizava. Ele completava-se na infusão de energias mentais decididas e objetivas de Georges Sand para os fatos da vida. Caso expressivo e que merece referência é o de Mie Roland, pela sua atuação na Revolução Francesa. Famosa mulher pelas atitudes correspondentes ao seu sexo, porém, na realização intelectual, denotava o império de forças masculinas da alma, traduzidas nas reuniões políticas que promovia, em seu lar, naquela época revolucionária. As suas atitudes psicológicas eram profundamente masculinas pela objetividade de propósitos e pelas célebres conotações políticas que conseguiu infundir em certo grupo de deputados que faziam parte do diretório francês da época. Porque muitas das personalidades humanas têm visíveis necessidades dessas oscilações e variações. Seriam para um melhor aproveitamento das aptidões no sentido evolutivo. Ou isto já significaria o início de mudança de polarização sexual pela próxima reencarnação? Nos casos em questão, de Chopin, Georges Sand e Mie Roland, onde se encontrariam os seus espíritos? Onde estariam, no sentido reencarnatório, e em que polarização sexual? Continuariam ocupando corpos no mesmo sexo como que completando a meta psicológica que deviam experienciar, ou já estariam em corpos do sexo oposto buscando o equilíbrio daquelas forças criativas da alma? Acreditamos ser bastante difícil uma análise de tal quilate, mas isso não impede a necessária conceituação em pauta para o entendimento da temática. É bem possível que essas personalidades citadas, exteriorizando, naquela época, em seus psiquismos conscientes, fontes sexuais opostas, representassem o início de uma nova jornada, a fim de colherem experiências futuras na outra polarização sexual. Assim, Chopin estaria a se preparar para alcançar, dentro de algumas reencarnações, um corpo feminino e, por sua vez, Georges Sand e Mie Roland estariam em preparo para ocupar, de futuro, corpos masculinos. Isto tudo, dentro desse conceito, traduziria um grande movimento de equilíbrio pela alternância sexual das individualidades. Passam-se muitas encarnações em corpos masculinos e, seguindo-se, outras tantas, em corpos femininos. Pelas experiências e aquisições, a evolução avançaria na busca de uma integralização de potencialidades, a meta de nosso sistema. O indivíduo acabaria incorporando a bissexualidade espiritual, seria a busca da unissexualidade pela vivência de uma bissexualidade integralizada. Neste caso, de corpos masculinos exteriorizando energias de campos sexuais femininos, estaria muitos indivíduos onde seus potenciais de transição sexual, pela reencarnação, como que se estão afirmando no novo corpo. Isto é, o indivíduo que vinha em experiências femininas por longos séculos seria obrigado, pela grande lei, a vivenciar as experiências em corpos masculinos. Na fase transitória, o potencial feminino pode demarcar e impor-se no corpo masculino, embora esse corpo físico seja, fisiologicamente, normal. O resultado lógico da questão é que o homem terá atitudes psicológicas condizentes com a organização feminina e, muitas vezes, traduzidas de homossexualidade, pela evidência de atitudes, quando, realmente, serão transexuais conforme veremos no capítulo 4. Claro que os casos variam em gradações, em maior ou menor profundidade, e acreditamos que muitas dessas posições, em indivíduos sensíveis aos fenômenos parapsicológicos, revelam curiosidades psicológicas de interesse científico. Referimos-nos a certos médiuns que traduzem mensagens do mundo espiritual com um mais profundo teor de sensibilidade artística, pela possibilidade de serem envolvidos nas energias criativas das forças sexuais. A mensagem delicada, de profundo teor de sensibilidade,
Para que a sua carga vibratória específica possa ser bem traduzida pelo médium masculino, terá que haver um envolvimento em seus campos sexuais femininos de profundidade. Somente aquele componente sádio e de apurada intuição das vibrações características do sexo